E assim a gente começa sempre com muita alegria para mais uma aula matemática e hoje a aula é de número 70! Aí sim, hein? Agora isso sim. Aí, pega! É muita aula, né, de matemática, né? Muita aula. 70 já. Feliz e ou se triste? você cansar, 70 de novo. Se você não gostar, você tenta de novo assistir. Se não gostar, 60. Agora, se gostar, 70. Né? Muito legal. Isso porque a gente vem dosando os conteúdos, os assuntos, né? Pouco a pouco, uma coisa de cada vez. A gente parcela aí as nossas aulas, 96 né? vezes. Divide em 96 vezes, são muitas parcelas e tudo isso fica mais gradativo, mais agradável, não é, Vitor? O Vitor nos disse aqui que se diverte assistindo as nossas aulas, para te ver que ele gosta tanto que não basta participar aqui, depois ele volta no canal e assiste de novo. É muito... E fica resgatando algumas pérolas, que depois nós vamos pegar essas pérolas e montar ali um making off. Né? Pois é, né? Mas no caso vai ser um making on, né? Porque o off é antes. Depois tem que ser o making on. Estamos aqui então na aula 70 e na aula anterior a gente começou um assunto chamado razão e proporção. Falamos que na sequência nós íamos precisar desse entendimento, né? Precisávamos entender razão, proporção, precisávamos entender a questão das grandezas e suas unidades de medidas para podermos trabalhar essa aula. E o melhor, terminamos a aula, como sempre, dando spoiler, porque no vídeo, né, dizia alguma coisa de usar aquela ideia do sal, né, da dosagem do sal com gado e a regra de 3. Lembra? Gado, sal. Eu sou bem memória boa, me lembro. E aí? Então, claro que na aula de hoje é que a gente vai aí transcorrer esses assuntos de uma maneira mais completa, porque a gente viu a razão, a gente viu a proporção, que é a igualdade entre duas frações, entre duas razões, e agora a gente vai entender como usar isso. Né? Na regra de 3, na prática, isso mesmo, na prática. Então, bora, vamos lá, vem com a gente que é hora de estudar a aula 70.1. O assunto é... Regra de 3 simples. Uai, simples porque tem uma complexa? Tem. Tem uma mais complicada. Tem a composta, né, a gente diz, mas a simples, com certeza, ela vem de cara trazendo uma facilidade maior, né? E vamos ao oferecimento do dia, aquela homenagem que a gente faz. Hoje os alunos são da professora Eliane, né? Tem professor que sai nas fotos, tem professor que tira as fotos, né? E aí, a galera bonita aí, essa foto foi feita especialmente pra gente, né? Isso é especial. Legal. E aí, olha que galotada bonita, né? Você arrumou tudo, foi lá no parquinho e fez uma foto especialmente para as aulas de matemática. Com certeza, as aulas de matemática estão trazendo aí muitos registros fotográficos, né? Acho que é melhor até eu ir para cá, né? E esse céu? E esse céu? Sempre, né? Azul, nosso céu é sempre azul. E aí, a galera ficou muito bonita essa foto, gente. Maravilhosa. Parabéns, professora Eliane, pelo registro fotográfico, por nos manter aqui informados e assim, né, podendo ver e conhecer a turma de vocês. E de onde é? De onde é? Onde que eu tô, onde que eu vou? Né? De onde é essa galera bonita? Agora assim, eu. Tem que saber se o Vitor já foi lá também, né? Porque o Vitor agora só vive nas escolas. O Vitor tá muito viajante. Vamos lá, vamos saber que escola é essa. Olha lá com a gente, a escola é... Aurélio Buarque de Holanda. Extensão da Mário Palmério, linha C50, em Montenegro, Rondônia. Montenegro é bem aí. Bem aí. A extensão da Mário Palmério e a escola é Aurélio Buarque de Holanda. Legal, né? Então, voltamos aqui para mandar aquele abraço especial para a professora Eliane e o beijo no coração dos meninos, tá bom? Sintam-se abraçados por nós. Vamos que vamos, então, hora de falar um pouquinho da regra de 3. Esse assunto de regra de 3, a gente começa a estudar ele lá no 7º ano, não é? 7º ano. No finalzinho do ano, alguns professores ali, né, meio que passam rapidinho por ele, mas ele é muito importante, ele é fundamental para um monte de coisa, porque ele trabalha com a razão, a comparação, e ele trabalha com a ideia de nós olharmos para a situação
e já entendemos o que vai acontecer. E isso garante que eu, pelo menos, tenha menos chances de erro. E cai muito em concurso, Ixi, gente. não vou nem falar. Misericórdia. E não só em concurso, como no Enem, muita coisa se resolve por regra de 3, tá? Tinha até um ditado que falava assim, matemática, regra de 3. Só que assim, regra de 3 só vai ser aplicada se tiver grandezas. Sim. Se tiver grandeza, eu consigo aplicar a regra de 3. E claro, né, muita leitura e interpretação, mas muita coisa se resolve, até mesmo na física, na biologia, pelo uso da regra de 3. Quando a gente fala regra de 3, é porque a gente quer descobrir um quarto valor, né? Temos três valores conhecidos e uma quarta proporcional. E a tal da quarta proporcional que a gente desconhece e precisa conhecer. Então, e o legal aqui, ó, uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Muito poderosa. Isso mesmo. Então, você lembra o que é razão e proporção? Não tem nem como esquecer, foi na outra aula. Foi ali, né? Foi bem ali. Aí. Lembrou? Então pronto, lembrei. Então ficou fácil, né? Porque agora a gente vai precisar que vocês tenham esse entendimento, esse conhecimento, tá bom? Na telinha, então, quem não lembra vai lembrar agora. A razão é o que mesmo? É uma divisão de um número por outro. Ou seja, a divisão entre duas grandezas, a comparação de duas grandezas. Então é uma fração. Uma fração. Ou uma divisão. Isso. Um quociente. Isso. Então tá. Então todas essas palavrinhas estão se referindo ao mesmo significado, né? Isso. E uma vez que a gente sabe o que é razão, a gente precisa lembrar o que é a proporção. Uma proporção é fácil, porque é a igualdade de duas razões. Lá no 6º ano, nós trabalhamos a questão de frações equivalentes. É isso. Olha lá, 1/3 e 3/9. São frações equivalentes. Sim, olha, e se eu fizer a multiplicação deles de maneira cruzada, tem que dar igual, né? Isso. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Então, bateu, valeu, deu certinho? Então tá certo, é proporcional. Lembrando os conceitos de razão e proporção, é onde a gente vai entender agora o uso na regra de 3. Então, a regra de 3 vai trazer para vocês situações cotidianas, situações de vivências nossa, né? E que a gente consegue resolver por esse mecanismo, tá? Então, fique atento à hora agora de prestar atenção. E olha só, né? Você viu que a gente até mansou um pouquinho aqui, porque assim, é de fato o momento onde nós vamos tomar decisões. E nessa tomada de decisão é onde eu acerto ou eu erro a regra de 3, porque ela é muito simples. Você monta as frações e você multiplica analisa. Cruzado. Não, mas antes algumas vezes, né? Tem que analisar primeiro. Porque aí é nessa hora que fica um pouco difícil, porque sou eu quem tenho que tomar a decisão. É grandeza diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Aí eu falo assim, Quê? Que isso? Calma, vamos chegar lá. Mas só assim, ó, você viu que até o timbre sonoro já deu aquela... Vamos falar um igual o Vitor. Calma, muita calma, tranquilidade. Isso mesmo. Vamos lá então, na telinha, entender melhor tudo isso. Permite encontrar um quarto valor, que é aquele xizinho da questão. Como é que eu vou encontrar esse quarto valor? Como é que eu sei quem vai ser a minha quarta proporcional? E aqui está o porquê de ser regra de 3. Olha só, nós temos 3 informações numéricas e uma incógnita. Nós temos dizendo aqui, ó, que 1 está para 3, assim como 5 está para x. E eu vou precisar entender o que vai acontecer aí. Legal, né? Então, por isso, ela só vale quando as grandezas relacionadas forem proporcionais. Ou seja, se uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou se aumenta, aumenta também, né? Aí vai ser o detalhe se é diretamente ou inversamente. É aí onde temos o seguinte detalhe, né? A gente vai dividir as grandezas, as regras, em direta ou inversa. Vixe, tá? E agora a gente vai entender bem direitinho o que é isso. Quando é direta e quando é inversa. Tá bom? Grandezas diretas. Diretamente proporcionais. Aqui o negócio chega a briga para falar, né? Tanta vontade de ensinar que temos. Então, olha só. Se uma das grandezas faladas dobrar, a outra tem que dobrar também.
Se uma cai pela metade, a outra tem que cair pela metade também. Da mesma maneira que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Da mesma maneira que uma diminui, a outra também vai diminuir. Isso são grandezas Diretamente proporcional. Professor, não ficou muito claro não. Vamos lá. Lembra do queijo e do leite? Nós falávamos bem assim, ó. Com 5 litros de leite, nós fazemos um queijo. Vamos colocar uma situação mais ou menos assim. 5 litros de leite, um queijo. Se eu quiser fazer 2 queijos, opa, eu dobrei a quantidade de queijo. Tenho que dobrar também a quantidade do leite, porque as grandezas vão seguir na mesma proporção. Eu quero fazer mais queijo, eu tenho que ter mais leite. Tá coçando? Coceira, então vamos lá. Coceira. Aí, pronto. E aí, um exemplo aqui bem prático, né? Número de tortas. Tortas. Se uma torta, para fazer uma torta, determinada torta. Não, a torta não foi legal, não. Não, direito. A torta. A torta. Se uma torta leva meio quilo de farinha, para fazer 2 tortas vai levar 1 quilo. Dobrei. Do mesmo jeito que aumenta o número de tortas, vai aumentando a quantidade de farinha. Aumentou uma coisa, aumentou a outra, ela é direta, tá? Então, dobrou a quantidade de tortas, dobra a quantidade de farinhas. Aumentou 1,5 vezes a quantidade de tortas, aumenta 1,5 vezes a quantidade de farinhas. Assim por diante, tá? Agora vamos um exemplo da inversa. Inversa é o contrário. Isso. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra se reduz à terça parte. E assim por diante. Olha só a ideia bem prática aqui, ó. Eu vou para a escola e eu demoro ali, vamos imaginar, 3 horas para chegar na escola. Eu moro longe, né? A escola fica na linha, fica na linha a escola. E aí... Uou! Meu Jesus! O negócio foi louco. Isso. Não, eu demoro 3 horas para chegar na escola. Isso com uma velocidade de 120 km por hora. Se eu reduzir ou se eu dobrar esse meu tempo, vou dobrar meu tempo. Agora eu tenho 6 horas para chegar. Vamos tirar a escola, que a escola ficou muito longe, né? Assim, 6 horas. Vamos colocar que é de um município para o outro. Eu quero ir de Montenegro para Ariquemes. Perto? Tá, de Porto Velho para Ariquemes. Melhorou agora? Tá bom, melhorou agora. Então eu vou de Porto Velho para Ariquemes. Se eu for com uma velocidade média de 120 km por hora, eu vou gastar 3 horas. Mas eu não quero ir muito rápido não, porque eu quero ir tranquilo e com segurança. Então eu vou com 60 km por hora. Olha só, a minha velocidade caiu pela metade. Então o meu tempo vai dobrar. Eu vou ter 6 horas para ir tranquilo. Com certeza. Se eu for mais devagar, eu vou levar mais tempo. Mais tempo. É uma Quanto coisa mais devagar eu ando, óbvia. mais eu demoro. É óbvio. É óbvio isso aí? É óbvio. Então, com isso... Ixi, agora... Então, com esse exemplo, a gente chega à seguinte conclusão. Temos 2 situações e a gente é que vai analisar se ela é direta ou se ela é inversa. E aí fica difícil, sabia? Porque é eu que tenho que dizer. Não vai estar escrito lá em negrito assim. É inversa. Diretamente. Não vai estar mesmo. Não. Mas sabe por que não é difícil? Porque é só usar o raciocínio lógico. Pensa na prática. Todas as situações que a gente vai demonstrar aqui... É do dia a dia. É do dia a dia. Então você pensa na prática. Andei mais rápido. Vou gastar menos tempo. Ó, mais rápido, menos tempo. Inversa. Inversa de cara. Agora andei mais devagar, mais tempo. Mais tempo. Porque eu vou ali... Isso acontece assim, ó. Se eu estiver sozinho, indo pra casa sozinho aqui, eu vou voando, porque eu quero chegar logo em casa. Eu já vi. Mas se eu vou... Uma vez era dizer, a gente ia num lugar e se encontrar em um lugar e dizer, não, vem atrás de mim. Eu digo, uou, o rali da... Pensa num bichinho aqui. Nem é. Na sulera. E aí, agora se eu vou com alguém conversando e tal... Eu tiro um pouco o pé, por quê? Porque eu quero demorar mais, eu quero conversar, quero atualizar as conversas. Próxima vez eu vou mandar alguém com você. Vai conversando. Não mais uma acalmada. Tá bom, entendi. Tá? Então, 2 grandezas, 2 maneiras de realizar uma regra de 3 simples. Ou ela é direta, ou ela é inversa. Agora, para fazer o queijo lá, que o professor Maurício deu exemplo, né? Quanto mais leite, mais queijo. Né? Se tiver menos leite... Menos queijo. Quando a gente fala assim, mais e mais, menos, direta. Agora, se a gente falou,
mais para uma coisa, menos para outra? Inverso. Inverso. Isso, claro, que a gente vai entender melhor, mais do que na teoria é na prática. Então, vamos de exemplos. Olha lá. Na telinha, então, um exemplo de grandeza direta. Vamos ver. Uma torneira pingando desperdiça 230 litros de água em 5 dias. Olha só, tá pingando, a mãe já mandou arrumar, você não arrumou ainda. Em 5 dias vão ser desperdiçados 230 litros de água. Vixe, Maria, e se forem 30 dias? Nossa Senhora. Mais litros ou menos litros? Tá pingando, continua pingando, do mesmo jeito. Um mês, 30 dias. E agora? Vai derramar, vai estragar mais água ou menos água? Você viu que aumentou a quantidade de dias, não é? Eram 5 dias, agora são 30 dias naquele pinga-pinga. Água, 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 estragando água, tá estragando água. E aí, vai estragar mais ou menos litros? Essa tomada de decisão é você quem tem que ter. Porque aí nós vamos ter duas situações. Se for diretamente proporcional, o modo de resolver é de um jeito. Se for inversamente, o modo de resolver é de outro jeito. Vamos lá? Vamos lá, então. No passo a passo, a gente tem 4 passos que conseguem demonstrar a resolução de uma regra de 3. Então, vamos lá, os pegadas na areia. Quase no barro, né? Porque pegada marrom. Vamos lá, 4 passos. Começamos assim. Crie uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Vocês viram lá, não é? Que nós colocamos aqui, ó, litros desperdiçados e quantidade de dias. Em 5 dias, estragou 230 litros de água. Em 30 dias, quantos litros de água? Vamos lá. Aí, no segundo passo, né? No segundo passo, o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Eu vou analisar. Eu aumentei a quantidade de dias. Então, a setinha vai apontar ali para o número 30, por quê? Porque 30 é maior do que 5. Sim, muito bem. Então, setinhas as duas para o mesmo lado, né? Ou seja, diretamente. Porque Aumentou mais tempo, mais dias, mais água litros, estraga. mais água desperdiçada. É uma pena, mas isso acontece muito, né? Problemas de encanamento aí e tudo mais. Vamos para o terceiro passo agora. Então, o primeiro passo, o que a gente fez? Montou A tabela. a tabelinha. Montamos, né, para ficar organizado, ficar mais fácil de resolver. No segundo passo, a gente identifica se é direta ou se é inversa. Uma vez identificado, agora a gente pode montar a equação, né? Isso, do jeito que estava lá, do mesmo jeito o 230, ó, do jeito que estava lá, o 230 está para x, como a gente diz, igual ao 5 para 30. Igualzinho. Passamos para a montagem da equação, né? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado. Se as grandezas forem inversas, a gente multiplica na linha. Isso dá para fazer na própria tabela. Isso aqui mesmo, é o coração da aula, professor Maurício. Essa parte aqui podemos fazer na própria tabela, tá? Sem precisar montar isso aqui. Sim, pode ser. Beleza? Mas tem que fazer essa análise. Tem que fazer. Se for direta, multiplica cruzado. O coração ficou vermelhinho hoje. É, isso mesmo. E se as grandezas forem inversas, a gente multiplica na Linha. Muito bem. Ótimo. Ótimo. Sempre há tempo de consertar. Depois de montar a equação, então, aí a gente tem que resolver, né? Já sabemos que é direta, então vamos multiplicar cruzado. Sempre a gente pega a primeira parte que está com x, que aí o x já fica no primeiro membro, né? Fica mais fácil. 5 vezes x? 5x. 230 vezes 30? 6.900. 3 vezes 23 é 69, acrescenta 2 zeros, né? Então, pronto, uma vez que a gente fez a multiplicação cruzada, a gente pode resolver. Tá multiplicando, vai passar dividindo. E 6.900 por 5, 1.380 litros. É muita água. Falei que tinha, né? Muita água desperdiçada.
É isso, né? Então, muito desperdício é uma pena, mas isso de fato é real, né? E acontece, né? E claro que quando a gente tem esse, vamos dizer assim, essa noção, né? A gente pode procurar resolver o problema antes, né? Com certeza. Quando você não resolve antes, vem na conta de água, Vem lá o mesmo. prejuízo. Bem mesmo. Vem. E será que você tá lá na sua fazenda? Porque o professor Maurício tem fazenda, viu, Vitor? A gente precisa, né? Ele fica disfarçando, mas ele tem. Lá na tua fazenda, se você vai escavar um poço, quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido? Mais eu gasto com almoço, com diária. Mais rápido. Bom, aí, trabalhando na mesma proporção, todo mundo direitinho, bonitinho e tal, o trabalho vai render mais. Vai ser mais rápido. Vai. Menos pessoas levam mais tempo. Olha aí, olha aqui, tá vendo a fala? Menos pessoas levam mais tempo. Então a gente já começa a associar. Então diminui a quantidade de trabalhadores, aumenta o tempo. O tempo, isso. Mais pessoas vai fazer mais rápido. Mais pessoas vai fazer em menos tempo. Tá? Então, a gente vai ver um vídeo que mostra aí esse detalhe aí de escavar um poço. E é só com atores globais. renomados. Vamos lá, vamos assistir? Já já a gente volta aí fazendo a análise do que isso quer dizer. Ei, professor Maurício, se a gente fosse cavar esse poço, se fosse um trabalhador, ia levar quantos dias para cavar? Bom, o poço tem mais ou menos 6 metros, então um trabalhador ia demorar acho que uns 20 dias. 20 dias, um trabalhador. E se fossem 5 trabalhadores para cavar o poço? Bom, 5 trabalhadores, então vai ter que fazer uma conta rapidinho para poder encontrar. Vamos ver quantos dias levará? Por exemplo, temos que um trabalhador gasta 20 dias, 5 trabalhadores, X dias. Queremos descobrir. Então, vamos multiplicar na linha. 5 vezes X igual a 5X. 1 vezes 20 igual a 20. Tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 igual a 4. Então, se tivermos 5 trabalhadores, levará 4 dias para cavar o poço. Estamos de volta, olha aí. Conseguiram compreender? Você viu lá que a medição do poço e tal? Né? Pelo menos a parte de cima assim eu garanti, porque a de baixo eu não vou não. E aí, para escavar um poço, né? Uma pessoa leva tanto tempo. E se forem mais pessoas, né? Então é isso que agora a gente vai resolver com vocês. Olha lá na telinha. Quando a gente está falando ali de trabalhadores, né? E tempo de trabalho, de serviço, né? E isso, são grandezas inversas. Olha lá. E aí na situação do texto nós tínhamos que um trabalhador ia gastar 20 dias para cavar um poço. Daí, se forem 5 trabalhadores, quanto tempo levará? Aí, os 4 passos, certo? Primeiro passo, organizar as grandezas em ordem na tabela. Então, um trabalhador, 5 dias. Um trabalhador, 20 dias. 5 trabalhadores, quantos dias? Esse é o detalhe. Não sei. Mas eu sei que é inversa. Por quê? Né? Por que é inversa? Porque aumenta o número de trabalhadores e vai diminuir o meu tempo. Então, olha as setinhas aí, uma para baixo e a outra para cima, indicando que as grandezas são diferentes. Elas se comportam de maneira inversa. Beleza. Então, claro, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no cantinho, porque não tá mostrando, mas assim, se as grandezas são inversas, a gente vai multiplicar na linha. Então, agora não é cruzado, ó. 5 vezes x, 5x. 1 vezes 20, 20. Tá multiplicando, vai passar dividindo. E 20 dividido por x, por 5, é 4. É 4, né? E foi aqui que nós falamos naquela hora sobre, né, multiplicar cruzado ou multiplicar em linha. Na própria tabela, acho que fica até mais tranquilo de você visualizar que está multiplicando em linha ou que vai multiplicar cruzado. Beleza. Então, se é inversa, multiplica-se na linha. Beleza? Beleza. Mais um exemplo, bora ver? Um livro de 270 páginas tem 45 linhas por página. Então, olha só aqui, ó. Primeira coisa,
as grandezas, número de páginas, número de linhas por página. 270 páginas, 45 linhas por página. Ao reimprimi-lo, a editora resolveu colocar 50 linhas por página. Com quantas páginas agora ficou o livro? Aumentou as linhas, vai diminuir as páginas. Porque aumentou as linhas, vai diminuindo as páginas. Isso, aumentou as linhas por página, vai diminuir as páginas, né? Então ele é inverso. Inversamente. E inverso é multiplicar na linha. Aqui teve outros procedimentos, né? Teve a mudança. Isso, tal. mas vai dar certo se a gente multiplicar na linha também, ó. Vamos fazer aqui para eles verem? Aumentou. Diminui, Nossa. né? Nossa. Essa criança tá muito com o bico mais... Que medo. Vamos lá então, se multiplicou, se é inversa, né? Aumentou aqui, vai diminuir as páginas, né? Então a gente vai multiplicar na linha, olha lá, 50 vezes x, 50x. Aqui foi feito de outra forma, porque ele fez uma inversão, simplificou e tudo mais. Tal. 45 vezes 270. Vai dar... Vamos lá, tira os zeros, 45 vezes 27. Vamos ver, faz aqui, vai 5, vai 2, fica 3, vai 4. Escorrega, 9 fora. 9 fora, essa ideia é do nosso tempo. 9 fora, sabe do 9 fora? Né? 12.150. 12.150. Tá multiplicando, passa dividindo. 12.150 dividido por 50. 243. Isso, chegamos aqui ao mesmo resultado. A maneira de fazer aqui foi diferente, mas a gente pode fazer na mesma sequência, tá certo? Então viram aí, em situações que a gente encontra a regra de 3 simples e que a gente consegue desenrolar de boa, só que, claro, precisa fazer uma interpretação. Né? Por exemplo, essa do livro aqui, É. você tinha conseguido perceber esse detalhe? Que se eu aumento a quantidade de linhas na página, se eu aumento, pego lá minha página, estou digitando, aumentei o número de linhas, no final vai ter menos páginas. Isso é claro para você? A outra questão lá da água pingando. É claro para você que se continuar pingando, quanto mais tempo pingar, mais água vai estragar? É verdade. Isso é tudo coisas do dia a dia, do poço. Né? Se eu tenho uma pessoa trabalhando, demora 20 dias. Se eu coloquei mais um, eu dobrei o número, vai reduzir pela metade. Só vão ser 10 dias agora, porque enquanto esse aqui está descansando, ele está trabalhando. Aí esse para descansar e esse começa a trabalhar. E o trabalho rende o dobro. Eu gostei da parte do descansar. Eu posso ficar com a parte de descansar e você fica com o do trabalhar? Não, mas calma que você vai ser, quando você for para as obras, eu vou falar, quando você for para as obras, ali, cara, você vai ver que vai ter 20 funcionários. 2 trabalhando, 5 fuxicando, 4 fiscalizando e alguns que tu não vai conseguir ver, mas que eles estão lá na obra trabalhando. São imaginários. Eles ficam escondidos, somem. Temos mais exemplos? Tem. Claro, porque olha, a regra de 3, qualquer assunto matemático, a melhor coisa é praticar, né? Mas a regra de 3, quanto mais exemplos a gente fizer, mais a gente internaliza o assunto, tá bom? Vamos lá, exemplos, mais um, vai vendo. 6, vai vento. Vai vendo. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74. Qual é o preço de 27 metros desse mesmo tecido? Então vamos montar a primeira tabelinha? Vamos. A gente tem metros e a gente tem o valor, né? Dinheiro, reais. Montando a tabelinha, ficamos como? Bora ver. Olha lá. 6 metros custam R$ 74. Isso. 27 metros vai custar? X reais. Eu não sei. Posso montar aqui do mesmo jeito, como sempre, né? 6 está para 27, assim como 74 está para X. É direto ou é inversa? Vamos pensar. Quanto mais metros, com certeza mais eu vou pagar, né? Então ela é direta. Proporcional. Se eu sei que ela é direta, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, 6 vezes x? 6x. Aqui em cima, 6x. 74 vezes 27? 28, vai 2. Escorrega 1, 9 fora. Os 9 fora é legal. Os alunos também não fazem ideia do que é isso. Não, eu também. 1998. Eu não conheço, não, só ouvi falar. 1998. 1998. E esse que foi o ano que eu cheguei em Rondônia. O ano que eu nasci.
Interessa. Eu cheguei criança também. Cheguei gatinhando. 1998 dividido por 6. Então, quanto eu vou pagar por 27 metros? R$333. É, 333 reais? Tá querendo dizer que eu sou velha, Vitor? Não, né? Não, só disse o ano que eu nasci, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa se ofendeu porque quis. R$333 eu vou gastar, então, se eu comprar 27 metros, tá? Isso. Então, esse é o passo a passo. Faz a tabelinha, interpreta se é direta ou inversa, monta a equação e resolve, tá bom? Mais um. Aqui assim, né? Aqui não fica coisa pra trás. Em uma obra, 12 trabalhadores... Eu vou já colocando, você vai lendo, já vou fazendo, Tá. pode ser? Trabalhadores e dias ali. Ó. Trabalhadores e dias? Isso. Em uma obra, 12 trabalhadores realizam um trabalho em 7 dias. Se fossem apenas 6 pessoas trabalhando, quantos dias levariam para realizar a mesma atividade? Ixi, diminui o número de trabalhadores. Agora, uma coisa eu te digo, hein? Tem vezes que dá para fazer pelo raciocínio lógico. Olha aqui que legal. Aquela anterior ia falar isso também, porque lá eu posso calcular o preço de 1 metro de tecido e multiplicar por 27. Pode ser também, mas olha aqui, presta atenção agora, olha que fantástico. É fantástico. Olha lá, reduziu os trabalhadores pela metade. Vai dobrar o tempo, então. Vai dobrar o tempo, reduziu pela metade, deixa eu inverter aqui, porque é melhor a setinha pro maior, né? Ó, os trabalhadores eram 12, reduziu pela metade. O que vai acontecer com os dias? Vai dobrar. Então, de cara, eu já sei que tenho... que a quantidade de dias é 14 dias. Vamos provar? Vamos provar? Vamos provar, porque aqui a gente não fica... Mata a dúvida. E mostra o cálculo. Olha lá, então vou montar minha razão, minha proporção, né? E vou identificar. É direto ou é inversa? É inverso. Inversa, né? Se é inversa, a gente multiplica na linha. Esse com esse, esse com esse. 6 vezes x, 6x. Cadê? 6 vezes 7? 40. 84. É 7 vezes 12. Não, é 6 vezes 7. Ah, é na linha, desculpa. A professora Luiz está boiando. 7 vezes 12? 84. 84. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 84 dividido por 6? 14. 14. Então, de cara, a gente já viu que fazendo pelo raciocínio lógico ou fazendo pela equação vai dar certo, tá? Quando cai pela metade, a gente já sabe que pode lançar como resposta o dobro. Porque ela é inversa, né? Isso porque é inversa. Beleza? Beleza. E sabia que tem outras situações que também envolvem regra de 3 que dá para resolver? Já vamos invadir outra disciplina. Outra disciplina. Agora. Aqui nós somos invasores, Invadimos né? biologia, invadimos química, invadimos física. Agora geografia. Vamos invadir geografia agora. Professores Jorge e Rogério, quando vocês tiverem geografias, nós já vamos falar para vocês que... Eu acho que é no segundo ano, né, que eles vão ter escala. A escala, acho que é. O estudo da escala, né? Seja ela no mapa, seja ela para fazer uma maquete, também envolve, né? Também se resolve por regra de 3. A pergunta é, será mesmo? É verdade. Vamos ver. Eu tenho dito, é verdade. É verdade? Então vamos lá. Se resolve, sim senhor. Então olha lá na telinha. Quando a gente fala de escala, né? A figura seguinte representa a planta de um apartamento na escala de 1 para 50. O que quer dizer esse negócio de 1 para 50? 1 para 50 quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde... A 50 centímetros na realidade? Isso mesmo, né? Então 1 para 50, uma escala que é reduzida, né? Por quê? Porque no desenho não tem então, como... esses dois pontinhos é uma divisão mesmo? É uma divisão, é como se fosse assim, ó, 1 para... Fração. Fração. Razão, muito bem. 1 para 50 é a mesma coisa que 1 dividido para 50, tá bom? Entendi. E aí, olha aí, temos uma planta na escala 1 para 50, né? Não tem como a gente desenhar em escala real, lógico, né? Então, os projetos são feitos com uma escala, né? Uma representação reduzida e querendo dizer que a cada 50 centímetros da realidade é representado aqui no desenho em proporção bem menor, né? Então, no projeto, a varanda tem 16 centímetros e a escala da planta é de 1 para 50. A pergunta é, qual é o comprimento real da varanda? Bom, então se dá para fazer, estratégia vamos usar a regra de 3.
para resolver isso daí, Isso ver o mesmo. tamanho real. Porque a gente tem uma relação de proporcionalidade, né? Isso. A gente quer que o projeto no desenho seja proporcional ao tamanho real. Real, e tem que ser diretamente, não é proporcional. Então, quando a gente fala de escala, né? A escala no mapa vai ser uma relação entre a medida no desenho, representado por um D minúsculo, e a medida na realidade, representada pelo D maiúsculo. Então, o D pequenininho é a distância no mapa, a distância no desenho. O desenho. E o D maiúsculo maior vai ser a distância Real. Então, resolvendo aí, vamos lá? A gente já sabe que 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros Na realidade. Ou seja, então 16 centímetros no desenho, quanto será na realidade? Então é só fazer... É direta, não é? Direta, A direta aumentou no projeto, aumentou no desenho, aumenta na realidade. Então, é multiplicar cruzado. 1 vezes x, Um x, né? Que nem precisa. 16 vezes 50, 800. 800 centímetros é o mesmo que 8 metros, 8 tá? metros. É 8, esse aqui não procede. Então, na realidade, a varanda tem 8 metros de comprimento, certo? Beleza. Vamos dar mais um exemplo? Olha lá. No projeto, a suíte tem 2,50 por 3,30 como escala, de 1 para 50. Quantos centímetros está representado na planta? Aqui já é o inverso desse, né? Esse aqui estava querendo saber na realidade. Aqui está querendo saber na planta, né? A gente já sabe. Centímetros aí Isso, acho que é melhor, né? Lá na nossa escala, lembra que tem a nossa tabelinha? Metro, decímetro, centímetros, né? Isso. Então vamos lá, a gente vai transformar aqui. Se eu tenho 2,5 metros, né? A gente bota a vírgula aqui e vai chegar lá nos centímetros. A mesma coisa, 3,30, né? Metros vai ser 250 centímetros e 330 metros, certo? A escala é 1 para 50, ó. 1 para 50. 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros na realidade. Agora, o que eu quero? Eu quero saber quanto eu tenho no desenho se eu tiver 250 centímetros na realidade, né? Isso. É direta? É direta. Então a gente vai multiplicar cruzado. X vezes 50, 50x. 250 vezes 1, 250. Então, na verdade, basta a gente pegar cada medida dessas e dividir por 50. É isso que a gente faz, né? Cortamos os zeros e 25 dividido por 5 é 5. Então, no desenho, lá representado, tem 5 centímetros. E se for o 330? A mesma coisa, né? Divide o 330 por 50. Por 50. Corta. 33 por 5, 6,6 centímetros. Então, essa suíte na planta, lá no projeto, ela vai ter 5 centímetros por 6,6. Então, quando eu vou fazer escala, quando eu vou desenhar uma maquete, desenhar uma planta, tem que usar esses padrões aí da escala. E a gente falou de escala num projeto, né, arquitetônico, num projeto de construção civil. Mas e no mapa? E nos mapas, professor Maurício, como que fica? Vamos mostrar? Vamos olhar lá? Nos mapas é assim, ó, a gente pode ver as escalas diferentes, porque aqueles que representam uma área pequena têm mais detalhes, né? Isso. Então tem vários, os mapas variam de escala. Isso. Vamos junto aqui com eles. O do Brasil tem uma representação de 1 para 25 milhões. Porque representa uma área muito grande, né? Agora a gente começa a pegar um mapa do estado, aí a escala... Porque como é menor, o estado é menor do que o Brasil todo... Dá para representar de forma maior. Dá para ampliar mais. Isso acontece quando você abre o GPS. No primeiro momento, na primeira visão, você tem lá, você vê bem pequenininho, né? Aí você quer ver com mais detalhes. Você faz o quê? Você expande ali o mapa no Google Maps. Você expandiu o mapa. Quando você expande, ele começa a representar detalhes. Isso quer dizer, eu vou aumentando a minha escala, eu vou ter mais detalhes de visualização. Vamos ver como é que funciona, olha ali. Observa que interessante. O mapa do Brasil. 1 para 25 milhões. Agora, se eu pegar uma representação aqui de um estado aqui, já... E que estado é esse aí? Que estado é esse aí? Pegou lá pro Rio sul, de Janeiro, né? Espírito Santo. Já foi pra banda do centro-oeste, ali, pra aquele finalzinho ali, né? Não quis ficar em Rondônia não, né? Rondônia, cadê Rondônia? Rondônia. Só lá do Nordeste, mas de Rondônia.
Aí se a gente pegar um mapa de um estado, aí a gente vai o quê? Vai melhorar os detalhes, porque ele é um lugar menor. Se a gente pegar de uma cidade, do município, Isso, é muito melhor mais. ainda, Se né? pegar do bairro. Aí sim. Aí dá pra fazer o desenho quase que real. Por isso que da casa, ali já estava numa escala 1 para 50. Olha aí, Você vai- 50 vezes menor apresenta mais detalhes, né? Agora, 25 milhões Nossa. de vezes menor do que a realidade, claro que os detalhes vão ficar a desejar, né? Então vai muito do que você quer representar, vai a escala no mapa aí também, tá bom? Beleza? Beleza. Uma aula top, né? A regra de 3 simples, a gente viu muita coisa. No final terminou com geografia. Ainda Começou terminamos com em geografia. matemática, terminou em geografia. Aqui é assim, né? Isso aqui você sabe que o negócio aqui é dinâmico, ele não é estático, não. Beleza? Vamos lá então para agora o Brincando com os Números. Olha lá, qual é a perguntinha de hoje? No Brincando com os Números, hoje é uma pergunta. Vamos ver. Uma maçã custa 40 centavos. Aqui que tá atorando. Uma banana, 60 centavos. E uma toranja, 60 centavos. Quanto custa uma pera? Quanto custa uma pera? Nada a ver. Será? Uma maçã custa 40 centavos. Uma banana 60. e uma toranja. Aí também eu fico 60. pensando, o que é essa toranja aí, né? Vai na Olha, internet e pesquisa aí que tem, você vai ver que tem, existe. tem, existe. Existe a toranja, existe sim. A toranja, 60 centavos. Quanto custa uma pera? Eu acho que eu já sei. Eu acho. Não sei se eu tenho razão, mas eu acho. R$1, eu acho. A pera é mais cara, né? É. Beleza, ficamos por aqui. Eles estão assim bugados com essa aí, né? O que tem a ver? Toranja, não, né? Toranja, maçã e vai dar o preço da que é o preço da Toranja pera. e laranja se parecem, né, no nome. Toranja e laranja. Será que eles estão pensando, será que isso se resolve por regra de 3, né? Regra de 3, complicada. Não é a simples, não. É a regra de 3 complicada. Isso mesmo. Galerinha, ficamos por aqui, mas já estamos de volta, atividade de sala e tudo mais. Até lá!